Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo é a continuação da série onde eu comecei a fazer algumas modelagens de anúncios. Depois eu trouxe alguns elementos, ferramentas e formas de pesquisa de mercado, como também elementos, insumos da parte visual. E agora eu quero ir para a parte dos corpos, dos anúncios, que é a parte mais robusta, né? Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas eu vou tentar resumir o máximo possível para não tornar muito trabalhoso, vamos dizer assim. Onde eu separei tudo, organizei direitinho, coloquei aqui as referências, separei por ganchos. Aqui agora a gente vai trabalhar a parte dos bares que eu deixei. Só fiz uma leve alteração para o meu mecanismo, né? Troquei o mecanismo do anúncio para o meu mecanismo, que é a forma mais prática de fazer essas alterações. E agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para que eu comece a fazer as alterações e criar uma outra variável, né? Beleza, as cópias foram feitas. Agora, o que eu acho muito interessante antes de começar a procurar estruturar frase a frase é entender todo o conceito por trás do anúncio. Vamos dizer assim, todo anúncio ele tem uma historinha, ele tem um começo, meio e fim, e eu acho muito importante entender isso antes de pegar o frase a frase, porque não adianta eu querer mudar alguns aspectos, sendo que eu não entendo os pilares principais da história, porque pode ser que uma coisa tire a congruência da outra. Se bem que isso não é tão relevante em contextos de que o mercado americano, principalmente, ele gosta de incongruência, mas é importante para que a gente tenha uma direção maior no que a gente vai escrever aqui daqui para frente, né? Então vamos lá, vamos para a tradução. Bom, a maioria das pessoas sabe copiar isso daqui, colocar no tradutor, né? Muito fácil e colocar logo abaixo. Eu não vou fazer isso porque, como eu entendo inglês e eu tenho problemas de organização, por mais que não pareça, eu prefiro evitar o máximo possível de colocar coisas novas, muitas coisas para que possam me confundir. Então, eu vou direto ao ponto e já faço a minha parte em português aqui embaixo, porque fica mais fácil. Ainda que eu entenda inglês, que eu consiga falar inglês, eu acho muito mais fácil fazer em português, minha língua nativa, então eu consigo pensar e depois eu traduzo para inglês, porque esse é o melhor caminho, pelo menos particularmente para mim. Se não for, basta você copiar isso daqui, jogar no Google Tradutor e fazer a tradução. Na verdade, nem precisa do Google Tradutor. Se você clicar aqui no Gemini, ele abre uma abinha e você consegue fazer a tradução direto no documento. Você copia aqui, coloca o texto aqui, no caso. Você só precisa copiar aqui. Copiei, joguei aqui. Traduza para português. Essa possibilidade, eu clico aqui, ele já vai inserir direto no documento. Ou posso copiar e colar aqui, ou eu posso copiar e ir naquele text fixer. Se ficar dessa forma, eu pego essa parte aqui, jogo um text fixer, ele vai lá, quebra para mim, eu vou lá, copio e envio de volta para o meu documento. Simples assim, né? Não tem muita dificuldade. Mas voltando aqui ao foco do vídeo, né? Vamos lá entender aí o conceito do anúncio. Perfeito. Então aqui a gente está falando de uma moça que ela descobriu que ela era humilhada no trabalho, né? Ela é chamada de barrilzinho, que ela descobriu uma receita e que as roupas dela estão caindo e tal. E depois ela fala muito sobre benefícios, não envolve outra pessoa. Ela fala que milhares de pessoas conhecem essa solução e que existe um vídeo. Na verdade é um contexto bem comum, né? Bem conhecido. Simples, mas às vezes tem alguns que mudam, às vezes alguns envolvem depoimentos, às vezes um tem muitos bullets, às vezes tem muitas coisas. Então isso é importante você saber porque às vezes você vai fazer uma adaptação de um anúncio, ele já tem um monte de bullets lá embaixo, você coloca mais bullets em cima. Às vezes ele já tem muito benefício para o meio do anúncio, você já coloca um monte de benefício no início também. Então ele começa a ficar, ele se torna um anúncio meio redundante e chato. Então é importante saber a quantidade de coisas que você tem, né? Tanto de benefícios, do que se trata a história, também para você não colocar uma outra história em cima e as coisas não se conectarem. Beleza? Agora que a gente entendeu o contexto da história, a gente vai para a estrutura invisível, né? Então, conhecida a estrutura invisível, que é onde a gente vai basear o que a gente vai escrever em cada parte, em como a gente pode melhorar e quais elementos a gente pode utilizar para tornar essa copy mais forte ou diferente. Às vezes tudo que a gente precisa só de algo diferente, mas a gente também consegue melhorar essa copy, tornar ela mais forte. Fechou?
beleza? O que eu prefiro fazer? Ao invés de eu separar toda essa estrutura invisível e jogar em outro documento, eu prefiro escrever aqui embaixo, porque eu tenho essa referência inicial. Não tem vergonha nenhuma, então é a referência inicial. O foco é o resultado e fazer o trabalho o mais rápido possível. Então, se eu tenho essa possibilidade, eu vou usá-la. Até porque originalidade sem intensidade, velocidade e direcionamento não serve de muita coisa. A gente está falando de quesitos financeiros e de resultados, né? Perfeito, então vamos lá. Promessa de apresentação, mas eu da curiosidade e o benefício. Acelerei aqui o vídeo para que você conseguisse ver o processo sendo feito. É claro, existe a possibilidade de você usar a inteligência artificial. Eu particularmente não gosto porque eu sinto que é como se eu estivesse orientando ali uma pessoa que está aprendendo. Existem pessoas que falam que estão muito bem com inteligência artificial, outras criam agentes, mas eu ainda não encontrei nada que seja tão bom assim. Eu estou vendo muito hype de pessoas vendendo agentes, nada de errado, mas eu só consigo acreditar depois de uns bons UGCs, né? De pessoas falando, pô, isso aqui realmente é bom. Então, a partir disso, tomo a minha decisão de adquirir aquilo. Porque senão eu acabo perdendo meu tempo, né? Então, eu prefiro fazer de forma manual e pensar sobre aquilo, refletir. E foi o que eu fiz aqui durante esse vídeo. E eu vou te trazer aqui o raciocínio, ponto a ponto, de cada coisa que eu escrevi. Beleza? Bom, o oficial... Hoje eu vou te mostrar essa nova receita, que vai te ajudar a perder peso e fazer suas calças praticamente cair. Eu mudei um pouco o discurso porque a maioria das pessoas devem ver esse anúncio, né? A princípio, então eu decidi mudar um pouco, mas sem perder a essência, mas traz o mesmo conceito, né? Seria injusto eu guardar essa simples receita que me fez abaixar 35 pounds e perder todas as minhas calças, e é por isso que eu vou te mostrar como fazer. Bom, já chega em um tom já mais corrido, né? Aí você vai ter o hook e logo em seguida a pessoa já dando o depoimento do porquê que ela tá tomando aquela decisão de compartilhar. E a pessoa que tá vendo fala, o que ela tá falando? Peraí, deixa eu ver. Tá, e aí ela cai, entra no nosso flow. Aqui, curiosidade sobre a estrutura benefício do comum. E aí, no geral, esse aqui fala sobre as celebridades e tal. Ele deixa em um âmbito aberto sobre quem tá usando isso. Então eu peguei e fiz de uma forma diferente. Eu segmentei, vamos dizer assim, né? Eu dei um direcionamento. Eu descobri que aquela atriz famosa que você bem conhece estava utilizando essa mistura de 4 ingredientes antes de dormir para nunca mais se preocupar em ganhar peso de volta. Quando eu falo isso, geralmente eu vou fazer o que? Nessa parte, eu vou pedir, eu dou a opção para o editor colocar alguma ou algumas celebridades perderam peso. Geralmente essa pessoa que ela tá acompanhando a vida das celebridades, ela vai vir alguma pessoa na cabeça dela. Então eu não tô falando que essa pessoa tomou aquilo que eu vou oferecer para ela. Mas eu coloquei essa pulga atrás da orelha dela, trazer a pessoa ali para dentro e falar, putz, bem que eu imaginei que aquela pessoa faz alguma coisa. Show? Então eu tirei desse âmbito geral e tal e trouxe o benefício, né? Estava utilizando essa mistura de 4 ingredientes antes de dormir para nunca mais se preocupar em ganhar peso de volta. Aqui, né, ele fala que muitos nutricionistas odeiam isso porque faz a pessoa perder peso, derreter gordura sem usar detox ou gastar com pílulas caras. Então eu já trouxe para dentro da história. Para a pessoa ali, meu nutricionista, não, a maioria dos nutricionistas, mas meu nutricionista odiou quando eu contei o que estava fazendo, porque percebeu que estava perdendo peso rápido, diferente dos detox e pílulas que ele me recomendava. Pode ser, talvez eu possa trazer aqui até, diferente das dietas, detox e até mesmo que ele me recomendava. Então, assim, aqui eu transformei uma frase em duas. Provavelmente em inglês fica um pouco menor, mas o importante é seguir o flow da história, do que você está contando. Se fizer sentido, se conectar com a pessoa, não importa se é uma ou duas frases. Desde que você não transforme isso daqui numa VSL, é sempre bacana você colocar, somar benefícios, somar conexão, bater em inimigo comum, encaixando dentro ali da psicologia do que você está fazendo, beleza? Aqui, né, voltando lá e tal, as pessoas me chamam de barrilzinho no trabalho, e eu coloquei de uma forma mais vívida, mas voltando, no trabalho eu ouvi eles rindo de uma tal de dois queixos, e quando me viram ficaram vermelhos de vergonha. Aqui eu não estou nem relatando uma coisa,
Eu tô contando a história vergonhosa para que a pessoa sinta a mesma coisa que ela sentiu, eu não tô afirmando, né? Aconteceu uma situação e aí meio que a situação já fala por si. Eles ficaram vermelhos de vergonha, é claro que eles estão falando dela. E essa questão dos dois queixos, né, double chin, é um conceito bem utilizado por esse público do emagrecimento, né? Quando a pessoa começa a ganhar muito peso e aí começa a ficar aquele queixo duplo. Então, vamos lá, rápida transformação, tangibilização, soluções comuns cansativas, soluções simples. Foram apenas 45 dias, eu fiz o XXL para o M, não mudei muita coisa aqui. Apenas a parte aqui do sem exercícios ou dietas restritivas, apenas usando 4 ingredientes, uma forma mais vívida, né? Sem colocar um pé na academia e sem abandonar meus docinhos sagrados. Show! Aqui ele fala apenas usando essa receita noturna. Apenas utilizando essa receita noturna. Aqui é a parte da prova social, né? Mais de 7 mulheres já usaram a receita do tomate seco aqui no caso, né? Incluindo famosas atrizes que juram ter perdido gordura em apenas 3 semanas. E aqui eu também trago mais uma vez uma forma de contar a história. Já tem mais de 8.000 pessoas no grupo onde divulgaram essa receita do tomate seco. Então se tem 8.000 pessoas no grupo, então 8.000 pessoas já testaram ou conhecem essa receita. Inclusive um dos depoimentos que viralizou, uma atriz famosa jurou ter perdido 35 em apenas 3 semanas. Então essa atriz famosa ela conhece e já tem mais de 8.000 pessoas. Eu afirmei de uma forma praticamente que indireta. Mecanismo, chiclete, tal, explicação do mecanismo do benefício passivo. E aí eu coloco aqui, né? E isso acontece porque essa simples combinação com tomate seco ativa as células gêmeas que te fazem emagrecer enquanto dorme. Segue a mesma ideia do original, que é essa combinação de tomate seco com 4 ingredientes ativa um hormônio que queima gordura enquanto você dorme. É importante você alterar, mas não é necessário você alterar tudo, né? Você consegue alterar coisas pontuais e que você julga relevante. Tem coisas que vão ser muito boas, na verdade a maioria das coisas. A única ideia de mudar é realmente ver se você pega algum ponto vencedor, a partir do momento que você pega uma coisa validada e às vezes ela saturou ali pela quantidade de pessoas que viram e você trocar uma vírgula, às vezes ele se torna um anúncio novo. Então, estou trocando diversas coisas que a longo prazo você pode testar frase por frase ou a partir do momento que valida, né, você procura aí qual foi o elemento dentro da copy que talvez trouxe um click rate mais alto ou que trouxe uma retenção maior. Naturalmente você vai fazendo essa análise. Então vamos lá. Future Pace, intangível, solução comum ineficaz. Usei o mesmo exemplo da esteira, né? Então imagine só você acordando com as roupas mais largas e com cada vez menos dobras na barriga sem gastar um minuto na esteira. No outro, ele fala apenas de você acordar e sentir os seus braços mais lisos sem gastar nem mesmo um minuto na esteira. Aqui eu dei uma aumentadinha e aí relata a prova social. Foi o que aconteceu comigo, mesma coisa. Minhas roupas ficaram largas, minha autoestima melhorou e meu marido não para de ficar sei lá. Aí eu troquei para minhas camisas viraram vestidos, né? O que acontece se a pessoa é muito gorda aí, ela usa camisas largas, naturalmente quando ela emagrece, a camisa vai virar um vestido. Então é uma coisa que é fácil simples de entender, acredito eu. Mas também há a possibilidade de você pedir para o editor colocar mulher usando camisa larga. Então já torna aquilo visual. Os casos do meu trabalho eles estão me olhando diferente. Eu posso colocar ali referente àquela história que já foi citada antigamente, né? Coloquei os caras do meu trabalho, colocar até mesmo aquele cara do meu trabalho. Trago agora para o singular, né? Diferente, meu marido está percebendo isso. Está percebendo algo. Agora ele não quer mais milagre, ele não quer mais. Bom, trouxe a mesma questão, benefício percebido, emocional, conjugal. No benefício percebido, as camisas viraram vestidos, né? Emocional, até aquela pessoa que chamou ela de queixo duplo, de 2 queixos, tá olhando para ela de uma forma diferente e o marido dela tá tratando ela melhor. Reset de atenção, presta atenção, não tem muito o que mudar. Um vídeo com essa receita tirado do ar hoje à noite. Abrir para você, está rápido, prepare lápis e caneta enquanto dá tempo. A única coisa que eu teria aqui, né, nessa parte aqui, veja como estou totalmente sem outros 4 ingredientes para colocar o seu metabolismo no modo incinerador, alteração que eu fiz, e adicionei eu dividi em duas, né, a parte aqui do benefício e o erro comum eu coloquei abaixo, mas veja principalmente o erro que 93% das pessoas cometem, coloca seu corpo no modo hibernação e faz ganhar peso até mesmo bebendo água. Deixa eu clique em Saiba Mais aqui embaixo e assista enquanto é possível. Uma coisa eu acho que eu não citei, aqui um hormônio enquanto você dorme. Aqui eu troquei para ativar células gêmeas. O que se trata dessas células gêmeas? Uma invenção aqui minha, vamos dizer que é o mecanismo do problema, ou o mecanismo da solução da sua VSL. Você vai alterar de acordo com aquilo. Se a sua VSL fala sobre hormônio, né, você vai colocar hormônio. Se trata de células ou bactérias, dependente do que for, você vai alterar de acordo com isso. Nesse daqui eu preferi colocar essas células gêmeas, que eu achei interessante. E aí, a minha VCL deveria ser trabalhada em cima disso, né? Porque é para lá que eu vou levar. Mas também a gente sabe que incongruência às vezes funciona. Então essa é a ideia.
Agora eu vou só fazer o seguinte, como eu já dupliquei, eu posso fazer duas coisas. Pronto, aqui está meu novo anúncio. Né? Lendo ele do início ao fim, seria injusto eu guardar essa simples receita que me fez baixar 35 pounds e perder todas as minhas calças, e é por isso que eu vou te mostrar como fazer. Descobri que aquela atriz famosa que você bem conhece estava utilizando essa mistura de 4 ingredientes antes de dormir para nunca mais se preocupar em ganhar peso de volta. Meu nutricionista odiou quando eu contei o que estava fazendo, e percebeu que estava perdendo peso rápido demais, diferente das dietas, detox e até mesmo pílulas que ele me recomendava. Vou alterar isso daqui para queimando gorduras, gordura rápido demais, pensando na questão do Facebook. Mas voltando, vou colocar separado aqui, no trabalho eu ouvi eles rindo de uma tal de 2 queixos e quando me viram ficaram vermelhos de vergonha. Foram apenas 45 dias eu fui do XXL para o M, sem colocar um pé na academia e sem abandonar meus docinhos sagrados, apenas utilizando essa receita noturna. Já tem mais de 8.000 pessoas no grupo, onde divulgaram essa receita de tomate seco, inclusive um dos depoimentos que viralizou, uma transformação gerou ter perdido 35 em apenas 3 semanas. Coloquei esses 35, simplesmente assim, para não ficar falando de pounds, fat toda hora, e as pessoas conseguem entender. Show, mas essa é a possibilidade. Pode ser pounds aqui. Isso acontece porque a simples combinação de tomate seco ativa células gêmeas que te fazem emagrecer enquanto dorme. Então imagina só você acordando com as roupas mais largas e com cada vez menos dobras na barriga sem gastar 1 minuto na esteira. Foi o que aconteceu comigo. Minhas camisetas eram vestidos, até mesmo aquele cara do meu trabalho agora está me olhando diferente. E o meu marido está percebendo algo, agora ele não quer mais me largar. Mas presta atenção, o vídeo com a receita será tirado do ar hoje à meia-noite. Se o vídeo ainda abrir para você, assiste rápido e prepara lápis e caneta enquanto dá tempo. Veja como misturar o tomate seco e outros 4 ingredientes para colocar o seu metabolismo no modo incinerador, mas veja principalmente o erro que 93% das pessoas cometem e colocam seu corpo no modo hibernação e faz ganhar peso até mesmo bebendo água. Clique em Saiba Mais aqui embaixo e assista enquanto é possível. Fim. Bom, essa foi a adaptação. Eu acho que deu para passar aqui ponto a ponto, da forma que eu penso, como eu estruturo a questão da adaptação. Né? Aqui está o texto original, aqui está o texto que eu fiz. Vou colocar a body adaptada. Beleza? Espero que tenham curtido. Valeu e até mais.